pessoas que, de certa maneira, a gente deixou assim no passado, né? O CEUB mesmo, né? O CEUB eu conheci de CEUB, com essa sigla. Eu sou do tempo que quando eu entrei no CEUB, fazia pouco tempo que o CEUB não tinha mais o time de futebol, né? Que foi uma marca histórica, né? Mas tinha aquelas cores, aquela logo, tinha toda aquela... E eu fui rever o CEUB, fui entrar no CEUB, para vocês terem uma ideia, houve uma reunião da ANPEP, da Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Pós-Graduação em Psicologia, que foi em Brasília, e foi no CEUB. E, para minha surpresa, a sala que o meu GT, que eu sou coordenador, e eu estava montando esse GT, foi uma das salas que eu tive aula, né? Foi no bloco 3. Então, foi assim uma coisa muito fantástica. E assim, eu tenho que dar o parabéns para você, de você ter não só assumido essa responsabilidade, como segurado essa bola por tanto tempo. 22 anos não é um tempo limítrofe, pequeno, singelo, simplório ou simplesmente representativo. Eu acho que fala muito. E eu tenho certeza que isso prosperou de várias maneiras, inclusive com outros caminhos que as pessoas tomaram. Mas eu aprendi ao longo dos anos a não só respeitar, como considerar a diversidade e a divergência como fatores essenciais no desenvolvimento e na concretude da vida. Então, eu tenho que agradecer. Bom, eu vim, na verdade, aqui preparado para a gente bater um papo, para a gente, sei lá, trocar ideias. Eu não fiz nenhuma preparação formal, né? Bem rogerianamente falando. Falei, olha, vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar ideias, vamos relembrar. Claro que eu comecei a relembrar um monte de coisa, mas vim preparado para bater um papo. Então, eu vou ficar fazendo bate-bola, assim. Por onde a gente começa? Eu tive uma ideia. Vamos lá. Assim, eu queria saber de onde vem o Adriano ACP, de onde surge o Adriano ACP, e depois você nos conta para onde foi o Adriano ACP. Vamos começar pelo fim, né? Porque eu acho que aí dá mais ou menos um contexto. O Adriano ACP, na verdade, ele se constituiu numa construção absolutamente particular. Eu acho que, nesse aspecto, uma das poucas coisas que eu acho que eu aprendi do Rogers foi a tecer o meu próprio jeito de ser, né? Meu próprio estilo pessoal. Acabei tecendo o meu próprio estilo pessoal, acabei tendo que agregar no meu fazer clínico, né? Hoje eu não atendo mais, hoje eu não atuo mais como clínico, né? Depois que eu entrei na universidade, a universidade, na verdade, consome a gente e não dá muito tempo para a carreira clínica, né? Mas no estágio, na supervisão, o meu estilo, eu sempre digo no primeiro dia de aula, no primeiro dia de supervisão, né? Meus alunos sofrem bullying toda vez que escolhem fazer comigo, porque no primeiro dia eu pergunto claramente: você tem certeza do que você está fazendo? A escolha está correta? Ainda dá tempo de fazer o cancelamento da disciplina, mas se mesmo assim você porque quer trabalhar comigo, então a primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte: o que você já leu do Rogers? O que você já efetivamente leu do Rogers? Porque se você não leu nada, você tem que ler, no mínimo, 2 livros do Rogers. Então assim, o Adriano da CP, ele abandonou a militância de um determinado movimento e acabou acolhendo um estilo de ser no seu fazer. Tanto que tem uma história, uma anedota muito interessante na minha vida, que eu acho que explica muito bem como é que isso se localizou. Aí eu vou para a primeira, né? Eu sou de um tempo, eu entro no CEUB em 1982. Eu até hoje, estamos em 2020, até hoje eu conto a mesma história. Eu gosto de contar a história que é o seguinte: talvez a Ana possa confirmar para mim, embora eu tenha certeza que hoje isso tudo mudou. Mas na minha época, e eu acho que ainda era um pouco a época que a Ana entrou na psicologia, o CEUB ele tinha uma característica
em termos da sua construção de curso, que eu costumo brincar com os alunos para quando eu vou me apresentar, que eu digo assim, eu sou de uma faculdade na qual eu tinha duas opções no curso. Ou eu viraria um behaviorista, ou eu viraria um anti-behaviorista. Eram as duas únicas opções que eu tinha. Não tinha mais nada, não tinha esse perfil de psicanálise muito comum por aí, nem nada. Não tinha opção. Eu tinha essas duas opções. E eu, obviamente, acabei encampando um dos percursos, né, que foi um percurso muito ambíguo, né? E aí eu costumo dizer assim, cara, tinha tanto behaviorismo na faculdade, né, que eu acabei me tornando um anti-behaviorista de início. Né? Só que eu era um anti-behaviorista daqueles chatos, daqueles assim, eu vou estudar só para poder questionar. Eu vou estudar e vou ler só para poder perguntar, para ter base para poder perguntar. Tanto que eu aprendi muito bem e hoje sou muito grato por tudo o que aconteceu para mim, por todos esses professores que eu tive, por todos os embates, né? Nesse aspecto, sou bem parecido com o Fritz Perls quando ele fala do Freud, né? Sou muito grato a tudo que aconteceu. Então, naquela época não tinha opção. Não tinha opção. Né? Mas aí, é a segunda parte da história que eu gosto de contar, eu digo assim, eu tive algumas sortes, muitas sortes. Uma grande sorte que eu tive foi um pai que me deu absolutamente todas as possibilidades que eu poderia ter para estudar. Isso o papai sempre dizia para mim, não vai ter economia para curso, estudo, congresso ou livro. Então, tudo que eu pedia, papai me dava. Né? Papai é um cearense que veio do interior do Ceará, que teve que estudar com muita dificuldade, que teve que crescer na carreira, e aí ele colocou na cabeça de que o que ele poderia oferecer e deixar para os seus filhos era educação. E isso, de fato, ele cumpriu. E papai era um cara que lia muito. Papai era um economista, era um bacharel em direito, mas que lia muito, lia de tudo. Né? E aí aconteceu uma coisa muitíssimo curiosa. Papai tinha uma biblioteca muito grande. Né? Eu sou cearense, nós somos todos cearenses. Cearense tem uma mania de todo mundo que chega na sua casa pela primeira vez mostrar a casa. E o papai tinha acabado de construir uma casa onde minha mãe mora até hoje, lá no Lago Sul, que foi assim, a casa que ele construiu nos sonhos da cabeça dele. E o grande sonho da casa dele, da vida dele, era o terceiro andar da casa, que é o escritório dele, era só o escritório dele. E aí, em 1983, no final do ano de 1983, ou seja, tinha acabado de entrar em 82, estava com 1 ano e meio de curso, aproximadamente, uma prima minha, psicóloga, aliás, ela era estudante de psicologia na Federal do Ceará, fez uma visita para a gente em Brasília e, obviamente, passa por todo o ritual típico de todo cearense. Venha cá conhecer minha casa. E aí ele vai mostrar a biblioteca dele. E, obviamente, vai todo mundo seguindo. Eu, como bom menino cearense, com a mãozinha para trás, né? Vamos seguindo lá. E aí aconteceu uma coisa que essas coisas inusitadas que você só vai entender muito tempo depois. Essa minha aluna, ela estava bem mais adiantada do que eu, ela já estava no 8º para o 9º semestre, eu estava no 3º. E aí ela se depara com alguns livros na prateleira do papai, e ela se depara especificamente com um livro, que era nada mais, nada menos do que o Tornar-se Pessoa, do Rogers. Ela pega esse livro assim e fala, nossa, esse homem é muito bom, você tem que ler, você já leu? E eu, com aquela cara de aluno de 3º período, olhei para a cara dela, peguei aquele livro e devolvi para a prateleira, do mesmo jeito que eu recebi. Eu nunca tinha ouvido falar naquele sujeito, não fazia ideia de quem fosse, para mim ele e ninguém era a mesma coisa. E isso passou. Detalhe, esse livro, obviamente está no meu espólio, né, que eu trouxe do espólio de papai, está todo grifado com caneta amarela, verde, rosa, que o papai grifou. Portanto, ele leu Rogers muitos anos antes de mim. Né? Por acaso, nessa biblioteca do papai, eu peguei de espólio Tornar-se Pessoa, o Motivation and Personality, do Maslow, textos do Adler, textos do Freud, né? Para vocês terem uma ideia. Muito bem, isso foi mais ou menos em dezembro de 83, se eu não me engano. Perto do Natal, fui perto do Natal. Pois bem, no início de... Foi 83? Deixa eu pensar. Não, foi 84, perdão, foi 84.
Na virada de 84 para 85, eu ia entrar, então, no quinto semestre, exatamente, foi 84, eu ia entrar para o quinto semestre. E aí, no quinto semestre, eu ia ter, finalmente, uma disciplina que provavelmente, não sei se ainda existe hoje no CEUB, que era a famosa Teorias de Personalidade 2. Teorias de Personalidade 2, que eram as teorias humanistas, teorias humanistas. Né? Aí começou a um sininho tocar no meu ouvido, porque em março de 85, então, entra uma professora nova no CEUB, com um sotaque estranho, dizendo assim: eu sou canadense, eu acabei de chegar e defender um mestrado no Canadá. Depois eu fui descobrir que ela era esposa de ninguém menos do que um dos maiores psicólogos sociais que a gente teve no Brasil, falecido prematuramente, professor Álvaro Tamayo. O nome dela é Marielle Paris Tamayo. Nunca mais vou me esquecer dela. E ela diz assim: eu acabei de chegar do Canadá e defendi uma dissertação de mestrado sobre Carl Rogers. Foi a primeira vez que eu ouvi esse nome fora de contexto, ou dentro de um contexto psicológico. No que ela falou Carl Rogers, imediatamente me veio a imagem da minha prima segurando o livro do Tornar-se Pessoa, e eu lembrei: peraí que eu já ouvi falar nesse caboclo. Já ouvi falar nesse caboclo. E aí eu me lembrei do livro de papai. Essa mulher começou a falar, e ela começou a apresentar o Rogers, e aí foi mais ou menos o que a Ana acabou de dizer, assim, brilhava os olhos dela. E pela primeira vez em 2 anos de curso, aproximadamente, eu vi uma opção no curso para aquilo que fazia muito sentido para mim em toda a minha história. E aí eu comecei a coçar a cabeça e falei: parece que tem fumaça aqui, né? Então deixa eu prestar atenção. Comecei a prestar atenção. Ela mesma ofereceu um curso na época, na casa dela, que o próprio Álvaro participava. O Álvaro, inclusive, tinha uma formação em filosofia muito boa, fantástica. Acho que a minha primeira incursão com filosofia foi graças ao curso que o Álvaro Tamayo deu para a gente. Foi uma espécie de curso de introdução à psicologia humanista, na casa dela. E ali eu fui me apaixonando. Eu falei: cara, é por aqui que a coisa vai. Né? Olha, gente, até hoje eu tenho a pasta anotada à mão com as anotações do curso de 1984. Está guardadinha lá num cantinho aqui na minha casa. Aquelas coisas que a gente vai acumulando, que você vai falar: eu não vou servir para nada, mas também não vou largar, né? Muito bem. O tempo foi passando, isso foi o primeiro semestre de 85. Aí, um belo dia, essa mulher, eu já estava completamente envolvido com a temática, essa mulher entra em sala de aula e diz assim: gente, sabe quem vai estar aqui em agosto de 85? Aí, foi bom, quem vai estar aqui em agosto de 85? O Carl Rogers. O Carl Rogers esteve em Brasília em 1985, deu uma palestra. Eu ainda estava gostando daquela história, mas ainda estava naquela de não sei bem se é isso e tal. Quem trouxe o Rogers para Brasília foi o Antônio Monteiro dos Santos, com quem eu fiz minha formação, que é eu diria que é um grande aglutinador da ACP aí em Brasília. Não é o pioneiro, tá, gente? Depois eu não posso esquecer que a gente tem que mencionar uma figura fantástica, que pouca gente conhece, e que é provavelmente uma das pioneiras da abordagem centrada na pessoa no Brasil, que é a doutora Mariana Alvim, faleceu em 2000 e... Putz, agora eu vou me esquecer a data de falecimento dela. Mas ela Descubro fez já um para você. Dá uma olhada aí. Mas ela foi uma das primeiras a trazer Rogers para o Brasil. Ela fez um curso com Rogers em 1945, para vocês terem uma ideia. Tá? E pouca gente conhece ela. Tá? Eu posso ter orgulho de dizer que acho que eu fui uma das primeiras e únicas pessoas que resgatou o nome dela para o movimento PCP. Mas muito bem. O Rogers deu uma palestra 2001. onde hoje... 2001, né? Isso, 2001. Uma senhora fantástica, brilhante. Estudou com Miri Lopes, trabalhou com Miri Lopes, fez curso com Valon. Essa é uma pioneira no Brasil, se eu não me engano, é uma das 300 primeiras psicólogas do Brasil. Foi responsável, inclusive, por todo o serviço público de seleção e orientação profissional do Distrito Federal
Ela estava no Distrito Federal desde a inauguração, desde a fundação da cidade. Para vocês terem uma ideia, né? Se der tempo, a gente resgata um pouquinho mais, porque é uma pessoa que a gente precisa lembrar. Aí, o Rogers foi dar uma palestra. O Rogers chegou no Brasil, e ele veio no Brasil com o staff dele, que era o John Wood, a Maria Bowen, o Jack, marido da Maria Bowen. Né? Esse era o staff, né? Com quem ele trabalhava diretamente. E quem veio com ele depois para o workshop, né? Porque ele deu uma palestra depois de um workshop aí na Escola Fazendária, foi a Raquel Rosenberg, professora da USP. E quem fez a tradução, foi a primeira vez que eu conheci, e depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam o que está no YouTube do Lab Feno, a conversa que eu tive com a Lica Queiroz, foi a tradutora do Rogers, foi a tradutora do Rogers no Brasil, foi a tradutora do Ronald Lang no Brasil. É uma figura icônica da Gestalt da psicologia humanista brasileira. Pois bem, o Rogers deu uma palestra aberta, gratuita, onde hoje, eu acho, não sei o que é hoje, na época era um centro de treinamento dos Correios, depois foi a Universidade dos Correios, ali do lado da UNB. Não sei bem o que é hoje. Eu sei que o auditório estava lotado, e eu fui ainda meio descrente, assisti o cara. E foi uma palestra de 2 horas, eu fui com a minha turma da graduação, e foi assim, eu fiquei desesperado ao final da palestra. Desesperado. Por quê? Porque eu não tinha dado nem um pouco de atenção para a vinda desse sujeito. Né? Não sabia ainda que ele era quem era. Então, nem imaginava o que significaria um workshop de 10 dias com ele, que ele iria dar dali a 2 dias na Escola Fazendária. E, obviamente, não tinha feito minha inscrição. E, obviamente, não tinha mais vaga. Né? Então, eu fiquei desesperado atrás da secretária do Antônio, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu preciso fazer esse workshop, eu preciso fazer esse workshop, eu preciso fazer esse workshop, eu preciso fazer esse workshop. E não tinha mais vaga. Não tinha mais vaga. Era um workshop fechado, era um workshop que tinha limitação de espaço, realmente. Né? E eu estava já naquela, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para piorar o meu desespero, no dia seguinte, chega aquela minha prima de Brasília que me apresentou o livro que eu não dei atenção anteriormente para fazer o tal do workshop. E ficou na minha casa e eu tive que levar ela de carona lá para a escola fazendária, com uma dor no coração do tipo, eu vou deixar você, sua professora, e eu não vou ficar porque eu não tenho vaga. Né? Eu era um moleque, eu era menino, estava no 5º período, não fazia nenhuma ideia do que estava acontecendo, tinha assim, apenas desejo de aprender, inclusive aconteceram coisas fantásticas naquela época, mas a Tayana História, como diz mineiro, deixei as duas, elas iam ficar na escola fazendária hospedadas, portanto seria para elas um workshop residencial, porque elas teriam lá apartamento, tudo, deixei, tirei a mala do carro, levei a mala até o quarto, botei ela, então tudo bem, tá tudo bem, muito obrigado, foi-me embora. Quando eu estou caminhando para o estacionamento com a dor no coração, porque não tinha vaga, do tipo assim, quase me xingando, você é besta, você é burro, você é um idiota, como que você não deu atenção? Eu cruzo com a secretária do Antônio, ela olha para mim, Adriano, o que você está fazendo aqui? Eu tentei te ligar ontem o dia inteiro, não te achei. Naquela época não tinha celular, né, gente? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha page, não tinha nada disso, era telefone fixo. E eu não te achei. Falei, mas o que você ia falar comigo? Abriu uma vaga. Falei, bom, eu saí da escola fazendária, ali do lado do Jardim Botânico, corri até a casa de papai na 14 para pegar o cheque para voltar, para poder pagar, para poder fazer o workshop. Moral da história, eu participei dos 10 dias do famoso workshop de Rogers em Brasília, com 160 pessoas, com figuras maravilhosas, inclusive com figuras que eu reencontrei de muito tempo, como, por exemplo, Virgínia Moreira. Virgínia Moreira era minha conterrânea, vizinha minha em Fortaleza, eu estudei com o irmão dela, eu nem sabia que ela era psicóloga, muito menos que ela tinha doutorado, muito menos que ela trabalhava com a Centrada. Aí conheci a Lica, conheci todo o staff, mas eu era estudante, eu estava ali, né? Inclusive, o workshop do Rogers foi o evento com o qual eu passei a maior vergonha da minha vida,
porque foi uma vergonha internacional, em inglês, para todo mundo, né? Que eu estava lá 2 dias vendo o workshop, vendo o grupão, e vendo o Rogers gerenciar o grupão, naquele jeito do grupão, e eu, estudante de psicologia, eu queria ouvir o Rogers dar aula. Eu queria que o Rogers me ensinasse o que era CP. E eu olhava aquele povo, né? Discutindo se filma ou não filma o workshop e tentando entrar num acordo sobre filma ou não filma. E eu pensava assim, meu Cristo glorificado, por que esse povo não faz alguma coisa produtiva e escuta o Rogers falar? Porque esse negócio de filma, não filma, filma, não filma, coisa besta. Óbvio que filma. O homem é importante, filma, não tem que, né? E o Rogers ouvindo todo mundo, e o Rogers escutando todo mundo. 2 dias de discussão, filma, não filma. Teve 2 dias de discussão, filma, não filma, e 2 dias de discussão, fuma, não fuma. Pensa o desespero do estudante que queria aprender, tá? Que achava que aprendizado era o escutar o outro falar, né? Eu sei que ao final do 3º dia eu perdi a paciência, levantei a mão, eu estava sentado em cima de uma caixa de som, resolvi tomar coragem, levantei a mão, pedi a palavra, todo mundo olhou para mim, 160 pessoas, e eu simplesmente, do alto da minha coragem, olhei para o Rogers e falei assim, por que a gente não vota? No que eu falei isso, eu simplesmente vi 160 pessoas me ignorarem. Acho que naquela hora todo mundo pensou assim, criança, foi bem, tudo bem, se colocou, foi autêntico. Ninguém votou, obviamente, né? Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu. Fiquei morrendo de vergonha. 10 anos depois eu entendi o que aconteceu. E eu acho que foi 10 anos depois que provavelmente eu encontrei a Ana, e que 10 anos depois, aí eu estava aí pensando em fazer mestrado, eu estava estudando, estava terminando formação, estava trabalhando com isso, estava comendo os livros do Roy. Aí foi 10 anos depois eu fui entender o que aconteceu. E foi assim que simplesmente eu entrei na história, né? Porque quando acabou o workshop, eu vi que ali tinha alguma coisa que eu efetivamente precisava conhecer. Imediatamente o Antônio começou uma formação em Brasília. Eu era o mascote da turma, evidentemente, eu era o único estudante, eram todos profissionais, eu era o único estudante. E o mais jovem, todos eram adultos, todos eram formados, todos eram profissionais. E o Antônio dava o curso lá numa sala que ele tinha, lá no Conjunto Nacional. 6º andar do Conjunto Nacional, era uma sala linda, porque dava para ver a torre. Né? Parecia a música do Capital Inicial. Né? E fiz o curso com ele, depois continuei trabalhando com ele, atendendo com ele, empolgado, tudo. Né? E aí resolvi, né? Eu diria que eu militei, vamos dizer assim, né? Trabalhei junto com o movimento da Centrada, participei de muitos desses encontros nordestinos, até por ser nordestino, inúmeros encontros nordestinos. Acho que o último que eu participei, se eu não estou muito enganado, foi o Encontro Latino-Americano de Maragogi. Não foi. Você esteve comigo em 1997, no Encontro Nordestino no Ceará, Praia das Fontes. no Praia das Fontes. Isso. Foi o famoso Encontro Nordestino, todo mundo passou mal. Não foi? Foi 97 ou 98? 97. 97. Então foi o último que eu fazia, foi 97. Foi. Que coincidiu, deixa eu ver, com 97, isso. Nesse movimento todo eu passei pelo mestrado, que acabou desembocando nesse livro, que é o meu primeiro livro, foi publicado em 98, mas foi, na verdade, defendido no meu mestrado em 93. Né? Você está falando desse? Isso, Rogers e Buber, né? Que aí eu fui ler Buber, fui ler Rogers, fui ler Buber, li tudo que caía na minha mão, eu lia. E estava no movimento, só que eu estava no movimento da Centrada muito interessado em ler, estudar e discutir filosofia. Numa época riquíssima, numa época que a gente ainda tinha a gratíssima participação que nos deixou recentemente do Afonso, uma figura icônica do movimento humanista no Brasil, que é outra pessoa que a gente precisa resgatar e lembrar. Afonso Henrique Fonseca de Lisboa. Tinha né, o Jaime Doxey,
né? Doido de Pedra, figura fantástica, que dava cada ensinamento. Nós ainda tínhamos o inconsciente, eu gosto de brincar, que era o inconsciente da Centrada, o O Elias. Elias Boirain Júnior. A gente tem que lembrar esses nomes não podem passar em branco, né? Então eu peguei uma época muito legal, uma época muito rica, mas uma época em que o movimento estava crescendo, o movimento estava se desenvolvendo, as pessoas estavam também muito empolgadas, já não era a primeira geração da Centrada no Brasil, a gente tem que pensar em Centrada no Brasil, pensando em Raquel Rosenberg, pensando em SPA da USP, Maria Bowen. em Maria. Aliás, reza a lenda que quem apresentou Maria para o Rogers e a CP foi a Mariana Alvim. Foi a Mariana Alvim que falou para ela, você tem que conhecer esse cara. E foi aí que a Maria foi para os Estados Unidos, lá para La Jolla, e encontrou e ficou trabalhando com o Roger. Então foi uma época muito legal, foi uma época muito produtiva. Até hoje eu me lembro dos encontros da CP, principalmente dos brasileiros nacionais, que a gente ficava depois fazendo fila no Xerox para pegar os trabalhos. Primeiro saía com patataco de papel, de Xerox, de cópia. Foi um período muito legal, né? Eu tenho na minha memória alguns eventos fantásticos, como, por exemplo, o Fórum Internacional de Paulo de Fronten, se eu não me engano, foi em 89, se eu não estou muito enganado. Esse eu não estava ainda. No Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro. Foi num Paulo de Fronten, um município perto do Rio de Janeiro, Serra, e estava fazendo frio, era um hotel, fazendo muito frio. Chegou no primeiro dia, estava todo mundo encastelado dentro do hotel, porque estava muito frio. E foi ótimo, porque ali as pessoas começaram a ficar efetivamente próximas, porque aí podiam conversar. Foi ali que eu conheci Mauro Matuzzi, revi a Virgínia Moreira, quem ainda estava no movimento da professora da USP, o Mauro Matuzzi, inclusive. A Vera. Vera Cury, Vera estava lá, Vera Cury, mas eu estou tentando lembrar da USP. Henriette Morato também trabalhava. Eu me lembro até hoje que eu encontrei com eles, estava Mauro, Vera e Henriette. Eu me atrevi a chegar, me apresentar e tudo. Estávamos de Brasília, acho que estávamos eu e o Antônio nessa época, acho que, né? Isso, o Antônio ainda estava aqui. Foi daí que depois o Antônio foi embora, né? Foi para os Estados Unidos, passou um tempo fora, morou um bom tempo fora, e aí os 100% viraram 50%, que depois só virou 100% quando a Ana apareceu. É mais ou menos isso. Esse é, assim, mais ou menos o meu trajeto, né? Num momento em que realmente Brasília tinha pouca coisa, tinha pouco... Nessa época, sem querer te cortar aí, mas mais complementando, uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar... Fazer um cenário, né? Que nós tínhamos 2 faculdades de psicologia. Quando eu entrei, em 1990 foi, só tinha psicologia na Federal e no CEUB, que ainda não era sequer centro universitário. Então, hoje nós temos umas 10 faculdades de psicologia aqui em Brasília. Na época, nós tínhamos 2. Né? E, então, a oferta era muito restrita. Né? Depois, quando se criou o IESB, você chegou aí para o IESB, tínhamos o FAUSE lá também. Né? Aí você ficou com o FAUSE no IESB, eu fiquei no CEUB, aí a gente conseguiu fazer uma alavancagem boa, mas isso aí eu já estou falando de lá dos meados dos anos 2000, né? No começo dos anos 2000. Já tem um gap aí, né? Tem, bem grande, bem grande. Tem um detalhe importante nisso que você está falando. Não era só poucas faculdades. Eu acho que pouca gente entende isso. Até 2001, quando se criaram as diretrizes nacionais curriculares, não existia muitas opções para você mexer no currículo. Sim. Eram os currículos... os mais antigos, acho que a Ana também passou por isso, nós fazíamos o curso de psicologia no chamado currículo mínimo. Era uma estratificação e uma hierarquia de disciplinas que era fechada, era um bloco fechado. Por isso que a gente fazia
No CEUB, Psicologia Geral Experimental, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu E dizia que laboratório de e psicologia laboratório. experimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu digo que eu era comportamental ou era anticomportamental. E aí, onde você tinha opção de ouvir Rogers? Na Psicologia da Personalidade 2. Era a única disciplina onde você podia ouvir falar de Rogers, se tivesse um professor que desse espaço. Exatamente. Ou então, assim, quando os professores, que também não sabiam, ainda tem isso, né? Os próprios professores não sabiam. Então, teorias da personalidade, não raro, era dado por um professor que pedia para grupos de alunos apresentarem um seminário para apresentar uma teoria. Então, em Personalidade 2, a gente tinha uma aula com um grupo, né? Sendo que na minha turma, Adriano, era um grupo de um sozinho. De um sozinho. Era um Os famosos sozinho. seminários, né? Um seminário de um sozinho. E aí era muito engraçado, gente, porque assim, hoje, qualquer um que vai dizer, vamos dar um seminário sobre Rogers, você assim, convida um profissional da área e você vai ter várias opções. Naquela época, nem que você quisesse convidar alguém, você ia encontrar opção, você não tinha opção, né? Aliás, quando eu fui dar disciplina, logo depois que eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula no CEUB, acho que eu fui o primeiro a reformular a disciplina, eu fui o primeiro a falar de Maslow, de Adler, a falar de psicologia humanista, dar contexto, para dizer, olha, gente, Roger está aqui dentro de um contexto que é uma história, que tem aqui um leque muito importante. Rogers não é um santo que foi iluminado, um Messias que chegou e trouxe... Não, ele está dentro de um movimento e isso precisa ser reconhecido. Então, naquela época, você não tinha sequer opção, e não tinha opção fora. Se você fosse, por exemplo, para o UNB, que era o outro curso que a gente tinha lá, você também não tinha ninguém que falasse de Rogers, você tinha o Jorge Ponciano Ribeiro, que falava de Gestalt terapia, que foi por isso que ele foi meu orientador de mestrado, porque é o humanista, vamos dizer assim, da UNB, era o único que destoava das psicanálises, do comportamental e do laboratório, mas não tinha ninguém que falava de Rogers. Tanto que quando eu fui propor o mestrado para o Rogers, eu brinco até hoje com ele, eu tenho uma ótima relação com o Rogers, tanto a ponto da gente se ter como pai e filho, né? De fato, a nossa relação é assim. Tanto que eu brinco com ele, a gente fez um acordo, ele me ensinaria a Gestalt terapia, eu ensinaria Rogers para ele, porque ele também não conhecia Rogers. Entende? Ninguém ouvia falar de Rogers. Então, era assim, era um tremendo de um garimpo. Com outro detalhe, gente, que as pessoas, assim, os novatos não vão saber o que é isso. Nós estamos falando de uma época que não tinha internet, computador, celular, WhatsApp, não tinha nada disso. Então, para a gente encontrar um artigo, a gente tinha que ir na biblioteca, procurar no Psychological Abstracts e esperar o volume mensal chegar, uma vez por mês chegava, ir no Comute, pedir uma cópia que chegaria dali a alguns meses. Quando chegou o fax na humanidade, parecia assim a grande revolução do mundo. O fax era assim, meu Deus, era o ápice do desenvolvimento tecnológico. Meu Deus, você está vendo, um texto está chegando fotocopiado para mim online aqui. Meu Deus, um fax, para vocês terem uma ideia. Então imagina como é que era isso naquela época, né? Conseguir bibliografia, conseguir literatura, conseguir acesso. Esse é um período riquíssimo, porque é um período em que a gente teve acesso aos famosos vídeos do Rogers, né? As famosas gravações que o Rogers fazia na televisão. Lembra disso? As comparações das psicoterapias do Rogers com o Ellis, com o Fritz, né? Era uma época fantástica. O Adriano, eu vou fazer um registro aqui, que uma das pessoas que ajudou a traduzir os vídeos do Rogers foi a Maria do Céu, que está aqui com a gente hoje. Está aqui te assistindo também, viu? Maria do Céu do Rio de Janeiro? E sim, Maria do Céu, Nossa, Anitta Bacelar, tempo que eu não vejo. Quanto tempo que eu não te vejo. Que barato. Os nossos queridos aí. Uma das organizadoras do Fórum Internacional Brasileiro. Olha aí, não foi em Paulo de Fronteira? Trouxe a Nathalie Roger. Olha que fantástico. Tá para fazer o workshop antes do fórum. Que coisa linda. Prazer te ver. Nossa, quanto tempo. Maria do Céu, estou vendo a Maíra aqui. Floripa presente. Que coisa linda, gente. Nossa, que fantástico. Isso já responde a tua pergunta, a tua segunda parte, né?
Eu posso ter saído do movimento, mas o Rogers não saiu de maneira nenhuma de dentro de mim. Inclusive, tenho aqui com muito carinho, né? Até hoje, aliás, não comentei isso, mas obviamente, depois naquele workshop de 10 dias, obviamente, voltei para casa de papai, catei o livro de papai e levei para o Rogers autografar. Óbvio, né? Então, tenho aí uns 5 livros do Rogers autografados, inclusive o livro que era de papai, e que depois foi, obviamente, o grande carro-chefe da minha tese. Mas veja que era uma época, vê que legal hoje, né? Está aqui gente do Rio de Janeiro, gente de Florianópolis, ao vivo, online, e nós estamos falando de uma época em que não tinha nem essa possibilidade. Hoje você consegue dialogar com fenomenologia, existencialismo, humanismo aqui em Curitiba, no interior do Paraná, no norte do Paraná, em Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Nós estamos falando numa época realmente, nossa, muito legal. E muito rica, muito bonita, né? Enfim, que mais? Tem um monte de memória aqui na cabeça. Eu fico com muita vontade de te dizer que naquele start, né, do qual eu falava, ali em 1994, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida, não, sabe, Adriano? Porque eu já vinha de um curso de Direito, no qual eu não tinha encontrado o que eu buscava. Eu fui fazer Direito buscando um caminho para fazer justiça. E, infelizmente, não encontrei. Eu encontrei um monte de burocracia e um monte de vieses que era sempre da melhor narrativa, né? O melhor, quem tivesse um advogado melhor, quem pagasse mais, acabava que ganhava, independente da justiça. Eu não encontrei aquilo. E foi na psicologia, então eu fui tentar outra coisa, fazer psicologia, e também não vinha me achando porque eu não achava justa a forma impositiva de ser correto na vida, sabe? Porque as relações terapêuticas me pareciam muito direcionadas e direcionantes para o ser humano que seria o adequado, o adaptado. E aquilo eu também não queria. Como eu já tinha uma outra profissão, que se não desse certo mais nada, eu ia ser bancária mesmo, né? Quando eu encontrei essa forma da gente poder viver a psicologia, realmente foi muito bom. E a partir daí, você fala do movimento da abordagem centrada, e eu vejo isso com muita clareza, que a gente tem a abordagem centrada como uma teoria, a gente tem o estudo de abordagem centrada e prática profissional, mas que, dando um liame nisso tudo, havia naquele momento um esforço grande para o crescimento da ACP. Né? Então, em 1996, a gente fez o primeiro fórum brasileiro, também em Paulo de Fronten, que foi você que me levou. E até então, quem fazia esse trabalho de reunir os brasileiros eram os encontros nordestinos e, às vezes, os latino-americanos, quando eram aqui. Né? Trazendo isso para Brasília, então, o terceiro Fórum Brasileiro, em 2001, a gente já conseguiu trazer para cá. E nesse espaço de 6 anos, entre você sair daqui e o fórum chegar, a gente conseguiu criar um grupo de estudo, criar o CPHB, né? Ter equipe para fazer um novo fórum. E aí a coisa floresceu aqui em Brasília a partir desse primeiro fórum. Né? Você mencionou o Afonso. Nesse primeiro fórum, ele estava muito descrente, ele disse assim, eu acho que a CP morreu. E ali a gente fez um movimento enorme, né? E Afonso junto, claro, porque aquilo era uma ironia, mostrando o quanto a CP ainda tinha a se desenvolver. E eu acho que a gente vem cumprindo esse legado. Mas você vê que essa preocupação com, por um lado, tanto o crescimento quanto a morte, por exemplo, a morte foi um choque para a gente quando o Roger faleceu. Sim. Lembre-se que no mesmo ano faleceu a Raquel, e que era o grande norte no Brasil, quer queiramos, quer não, era a figura que mais Raquel representava. Rosenberg. Raquel Leal Rosenberg. E faleceu o Roger junto.
No mesmo ano, foi um choque. Aliás, eu me lembro da notícia do falecimento do Rogers. Eu tava voltando da Europa, quando eu tinha mania de comprar jornal, né? Naquela época a gente não tinha tablet nem essas coisas, então a gente tinha que ler no avião, né? Ler livro, ler essas coisas. Eu comprei, eu me lembro claramente, eu estava embarcando de Paris para cá, eu comprei o Le Monde. E na primeira capa do Le Monde estava, na primeira página, o falecimento do Rogers. Foi um choque, eu estava sentando no avião para voltar. E no mesmo ano, logo em seguida, talvez você se lembre, teve foi em 97? Qual é a data de falecimento do Rogers? Vocês estão com melhor memória do que eu. 97. 97, né? Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né, em janeiro, e morre em fevereiro. Em fevereiro, exatamente, fevereiro. Pois bem, no meio do ano, talvez vocês lembrem, teve também em 97 em Brasília o primeiro Congresso Holístico Internacional, que foi promovido pela Universidade Holística, pelo Pierre Weill, e o John veio. E o John deu um workshop. E eu me lembro que nesse workshop, estava todo mundo em choque ainda na situação, e eu me lembro claramente que várias pessoas fizeram, eu também fiz essa pergunta para o John, né? Não vou dizer que fui um que fiz a pergunta, mas era a pergunta que estava com todo mundo, era assim, o que será da ACP com a morte do Rogers? Eu me lembro isso claramente. E está viva até hoje a resposta do John. O John, com aquela paz, aquela calma, ele já era um jardineiro nessa época, né? Você sabe que o John depois vai virar jardineiro, vai cuidar de fazenda lá em Jaguariúna. E o John dizia assim, a ACP será aquilo que vocês fizerem dela. Né? Então, estava muito claro que ele estava dizendo assim, com todas as letras, se teve uma coisa que o Rogers nunca assumiu, foi responsabilidade por nada, em termos de é meu, nunca foi. E se tem outra coisa que o Rogers nunca vai fazer, é dizer, deve ser assim, assim, assado. Não, cada um vai construir o seu caminho, né? Exatamente, né? Acho que a metáfora é essa, como você está falando, ter o sujeito, né? Ter a pessoa como centro, né? Aí eu fui pegar aqui, ó, pra vocês verem que um dos livrinhos que eu tenho, a pessoa como centro, que eu tenho orgulhosíssimo de dizer que eu tenho autografado pela Raquel Rosenberg, que o livro é dos dois, né? E aí vem a fofoca. Vocês vão reconhecer um autógrafo de cima do Rogers. E tem um de baixo. Não sei se dá para ver. Dá para ver alguma coisa? Ó. Olha só que Every Good Witch. Deborah. Deborah era uma senhorinha que acompanhou o Rogers no workshop de 10 dias, que todo mundo falava, é a namoradinha dele. Gente, é a pessoa mais fofa da face da Terra. E era assim, era uma pessoa que não era do staff, não era psicóloga, não estava nada dela, estava simplesmente acompanhando. Todo mundo amava, fazia fila do lado dela para fazer autógrafo. Todos os meus livros do Roy estão autografados pela Deborah. Era isso, a CP era isso, era movimento, era grupo, era estar juntos, fundamentalmente era isso, né? Quer dizer, isso aqui foi em 80, esse autógrafo é de 85, né? Então, essa preocupação com o movimento, né? E eu tenho que confessar que era a minha preocupação, eu também tinha essa preocupação. Eu acho que quando o Afonso falava, a CP vai morrer, de certa maneira, a gente estava concordante nessa época. Depois me lembra de eu contar uma anedota de Maragogi, que foi ótima, depois me lembra. Eu acho que o Afonso estava querendo dizer, e eu acho que eu concordaria com ele nessa época, de que assim, a ACP estava se desenvolvendo pouco. Não estava conseguindo dar os passos que poderia dar. Claro que ali tinha, tanto o Afonso quanto eu, a gente tinha uma preocupação muito grande com formalizar teoria, estudar filosofia, falar de fundamentos, discutir, a coisa mais formal. Quando o movimento tradicionalmente estava preocupado com a vivenciar, com experienciar, que era muito uma certa polaridade que sempre existiu na psicologia brasileira, até, eu diria, os anos 2000,
né, que ainda permanece e que ainda é um pouco do que boa parte do povo da fenomenologia interpreta por fenomenologia, como se fosse essa oposição entre pensar e viver, como se houvesse uma cisão entre pensar e viver, né? Uhum. Esse é sempre um problema. Esses dias eu estava dando aula de consciência para a introdução à fenomenologia e tentar, gente, não tem como separar, não tem como você dizer primeiro eu sinto, depois eu penso. Não, a coisa é toda amalgamada. O Rogers entendia isso. Ele não sabia explicar isso. Não era interesse dele colocar nome nessas coisas. Nesse aspecto, ele era muito autêntico. A questão dele era vamos viver as coisas, né? Então a gente tinha essa preocupação, né? E eu me lembro do Afonso ter essa preocupação em vários nordestinos. Tanto é que a anedota que eu ia contar para vocês aconteceu em Maragogi, né? Maragogi foi o latino-americano, foi um dos grandes latino-americanos que nós fizemos aqui naquele movimento antigo, né? E um belo dia havia um movimento na expectativa de criar efetivamente uma associação internacional que quem capitaneava isso, o Alberto, né? Tinha que ser o Alberto Segreira, né? Óbvio. E aí ele estava lá com todo mundo, tentando conversar com todo mundo, e ele marcou uma reunião no café da manhã do hotel de Maragogi, me lembro como fosse hoje, com todos os representantes dos grandes centros, né? E eu fui lá como representante de Brasília, tal. E estava lá esperando, a gente estávamos atrasados. O Afonso e eu. Estava todo mundo sentado na mesa do café da manhã. O Alberto, do jeito do Alberto maravilhoso de ser, quando viu nós dois chegando, olhou para nós dois e falou assim: muito bem, reunião está completa. Acaba de chegar pequeno Nietzsche e pequeno Buber. Gente, vocês não imaginam a gargalhada que foi no café da manhã, aquilo lá. Ele quebrou aquela tensão naquela hora, do tipo assim, tá vendo? E ele fez uma grande piada e um grande sarcasmo em torno dos duas pessoas que estavam ali, em tese, representando aquela coisa da insistência da filosofia, né? Sim, O sim. Afonso com Nietzsche e eu lendo Buber. Então era assim, os dois. Foi fantástico. Até hoje eu tenho isso como uma lembrança fabulosa do Alberto. E esse era o movimento da Centrada é isso, era tentar crescer. É uma preocupação que eu diria que não pode morrer, porque é uma preocupação que a gente tem sempre que ter em termos de como crescer, no fim das contas. Eu acho que essa que é a grande questão, como crescer, né? E aí, obviamente, eu tenho um viés, eu sou acadêmico, eu sou professor, eu sou formador, eu sou orientador de pós-graduação, então eu estou o tempo todo questionando os meus alunos. Escuta, você vai fazer pesquisa para quê, como, que caminho e o que é que você quer, né? E assim, não é qualquer coisa. Tem que ter uma baliza, né? O sarrafo tem que subir um pouquinho cada vez. Eu acho que para mim não estava claro naquela época o que significava isso. Eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje, né? Então, certamente hoje eu olharia para trás e veria com outros olhos, né? Agora, é claro que hoje eu tenho uma experiência de orientador de mestrado e doutorado, de editor de revista, né? De editor de livro, coisa que eu não tinha naquela época, né? Que eu não fazia ideia, né? Mas eu acho que a grande questão é crescer para quê? Qual é o sentido desse crescimento? Né? E o quanto que isso, sem a gente perceber, se torna, por exemplo, uma condição de poder, uma condição de dominação. Né? A Ana talvez lembre, né, em algum momento, quando eu dizia assim, eu não estou aqui para criar séquito, eu não estou aqui para criar escola, não estou aqui para dizer me sigam, eu não sou uma meta, eu posso ser um catalisador, eu posso ser uma opção, né? Mas dizer, né? Isso eu continuo tentando ser coerente até hoje com os meus alunos, né? Então, meu orientando, por exemplo, eu faço muito bullying com os meus orientandos, mas é um bullying produtivo, tá, gente? É um bullying bastante produtivo. Mas eu sempre digo para eles, olha, você pode, e é até bom que me cite, mas desde que a citação que você me fizer tenha significado no teu trabalho. Não pode ser uma citação vazia, primeira coisa. E a segunda coisa, você não pode me colocar do lado de referências primárias, por exemplo. Então, por exemplo, eu trabalho com muita temática de saúde mental. Invariavelmente, um aluno
não sei se conscientemente, inconscientemente, quer me agradar e coloca lá, vamos discutir o assunto tal, aí coloca lá, entre parênteses, as referências bibliográficas, e coloca Foucault, Canguilhem e Holanda. Eu falei, não, filho, pelo amor de Deus, tem um erro aí grave de hierarquia. E não é porque eu estou me desvalorizando, né? Não, é porque eu tenho que reconhecer quem é que efetivamente produz conhecimento e quem reproduz conhecimento. Eu acho que é algo por aí que a gente tem que pensar sobre o movimento, entendeu? Sobre que crescimento é esse, né? Eu fico pensando nessa direção. O que você acha? Você traz dois pontos com os quais eu me preocupo muito e eu fico muito à vontade de falar aqui nesse grupo que tem vários alunos atuais e ex. Se é uma coisa que eu não desejo para a minha vida, são seguidores. Né? Uhum. Uma das coisas que eu acho muito curioso hoje é que no tal do Instagram você tem seguidores, você segue e tem seguidores. Eu confesso que isso ainda me incomoda um pouco. E é com muito prazer que eu digo que eu não vejo nem em mim uma seguidora sua, né? E não vejo em nenhum dos meus alunos ou ex-alunos seguidores. Né? Ao contrário, o que eu percebo é que todos eles, quando saem do curso, ou mesmo antes de terminar o curso, enfim, eles vão seguir os seus caminhos de um jeito muito genuíno. E que eu acho que essa genuinidade é que faz o movimento da Centrada crescer. Né? Eu me lembro você falou dos professores do CEUB, né? Eu me lembro de um deles, daqueles lá de comportamental, que quando ele entrava, vinham 6 ou 7 iguaizinhos a ele, inclusive no jeito de caminhar. Né? E isso, de fato, isso não cresce, isso só reproduz um modelo que é pequeno. Porque o que eu posso dizer é quem são as minhas fontes, quem são as minhas bases. Né? Eu tenho bases na filosofia, tenho um pouco no direito ainda, porque aquilo também me constitui. Na própria fisiologia, eu dei aula 10 anos de fisiologia, né? E gosto muito ainda encontro correlatos muito próximos da ACP com a fisiologia. E agora, os meus alunos não precisam disso. E seja como for, o pouco que eu consegui alinhavar disso, eu escrevo, mas eu quero que sigam seus caminhos, porque eu acho que é isso que faz a ACP ser tão rica, né? E ser uma forma mesmo de andar pelo mundo. Né? E não sem de, dúvida, de sem ter dúvida. seguidores. Eu não tenho a menor intenção de ter aninhas atrás de mim. Nem a minha filha, que está assistindo aí em algum desses quadradinhos pretos, nem ela eu quero que seja igual a mim. Né? Quero que ela seja ela. E isso é a cara do Rogers, né? Eu gosto de contar duas anedotas do Rogers. Eu digo que é anedota porque não vou lembrar de cabeça se é verdade ou não é verdade, mas as duas anedotas são assim, reza a lenda que um dia perguntaram para o Rogers o que ele achava dos críticos que ele tinha. Né? E ele respondeu assim, olha, os meus críticos e detratores eu não me preocupo, eu já sei o que eles vão dizer. O que me preocupa são aqueles que se dizem meus seguidores. Esses colocam palavras na minha boca que eu nunca disse. Eu acho que é muito sábio isso, é muito sábio essa coisa do... Né, aquela velha máxima que todo mundo eventualmente ainda fala. O Rogers acredita que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe, qual Rousseau? Falei, bom, nem o Rogers falou isso, nem o Rousseau falou isso, que eles estão dizendo que o Rousseau falou. Então é muito engraçado que as pessoas efetivamente, quer dizer, numa época que não existia fake news como a gente tem hoje, já faziam fake news naquela época, né? E a outra anedota que eu gosto muito de contar, e que infelizmente essa é uma das minhas frustrações que eu ainda não consegui realizar. Eu consegui realizar algumas delas. Duas delas foram traduzir o famoso diálogo do Rogers com Buber, que a gente conseguiu traduzir, está publicado na revista. E também a gente traduziu um belíssimo diálogo que o Rogers teve com Paul Tillich, que também está traduzido. E isso foi uma luta, porque eu consegui autorização para isso, mas a terceira tarefa eu não consegui realizar até hoje, que é traduzir o famoso diálogo do Rogers com Skinner, né, que está naquele texto do Carl Rogers Dialogues. Esse é um pouco mais complicado, porque ele é grande, ele é longo, são horas e horas, né? Mas eu deleguei e nunca consegui traduzir esse texto, está ainda em aberto. Mas reza a lenda que depois de horas de discutir com o Skinner, no auge do ensino programado,
né? E eu dei aula no IESB com ensino programado, eu estudei em livros de ensino programado no CEUB, aquilo me doía, o fundo da alma, aquela coisinha mecânica, né? Hoje eu sei reconhecer que é uma maneira absolutamente autêntica de se pensar a aprendizagem, mas diz que ao final da conversa com Skinner, né, os repórteres evidentemente já estão querendo ali criar alguma certo incômodo, né? Diz que um repórter chegou para o Roger e falou: ao final de tantas horas discutindo as suas posições antagônicas sobre educação com o Dr. Skinner, o que é que o senhor tem a dizer sobre as discordâncias que vocês tiveram? Aí diz que o Roger sacou que o repórter estava querendo aproveitar dele, olhou para ele e falou assim: olha, depois de conversar tantas horas com o Dr. Skinner, a única conclusão que eu chego é que tanto eu quanto ele somos produtos dos nossos próprios condicionamentos. E fechou a conversa. Perfeito, eu estou usando aqui, é um lutador de judô, né? Estou usando a força do outro, você não vai me jogar contra ele. Nós não estamos brigando. É um lutador de Aikido. Né? E eu acho isso fantástico, fantástico. Tanto assim, e para ser bem coerente, da mesma forma que meu aluno começa a fazer estágio comigo, eu pergunto: o que é que você já leu do Rogers? Depois que ele me diz o que é que ele leu, diz: e do Skinner? O que é que você já leu? Você já leu o Mito da Liberdade do Skinner? Você já leu Ciência e Comportamento Humano? Senão você vai ler Skinner, você vai ler Freud, você vai ler Rogers, você vai ler Maslow, você vai ler todo mundo, porque isso aqui é um curso de psicologia, isso aqui não é um curso de tal ideologia. Né? E isso eu aprendi com o Rogers. O Rogers era um cientista, o Rogers era um pesquisador empírico, o Rogers era um inovador, foi o primeiro a utilizar a filmagem, foi o primeiro a registrar a sessão. Isso precisa ser dito. Né? As coisas precisam ser clarificadas. O Rogers era um inovador, o Rogers era um pioneiro, o Rogers era um cara sem medo. Né? Sem medo, evidentemente, está entre aspas. Né? Enfrentava, assumia suas próprias mazelas, suas próprias diversidades. E eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu ainda acredito, sinceramente, vou dizer isso em 2020, se estiver gravando, ferrou, porque vai ficar gravado, eu ainda acredito que o Rogers precisa ser redescoberto. Né? Com isso eu não estou dizendo que alguém vai ter uma grande iluminação e vai ter uma grande hermenêutica interpretativa, vai nascer o Lacan do Rogers, pelo amor de Deus, não é nada disso. Ser redescoberto é trabalhar com a simplicidade, é trabalhar com coisas simples. Por exemplo, quando eu voltei do meu doutorado e consegui uma bolsa recém-doutor na UNB, comecei a trabalhar com aconselhamento psicológico, né, eu fiz um projeto para o CNPq que era para a gente, assim, vamos tentar pensar o aconselhamento psicológico como uma clínica, que hoje todo mundo fala como clínica ampliada, eu não gosto dessa expressão, mas vamos lá. Como se fosse uma clínica que sai daquele contexto clássico, tradicional, da psicoterapia dual, essa coisa intimista, cotidiana, do dia a dia. E aí eu comecei a trabalhar com todas as possibilidades de clínica que pudessem ser essa escuta, cuidado, acolhimento, seja o nome que quiser dar, do sofrimento, da demanda, do que também o nome que queiram dar, mas assim, que fosse o acolhimento do sujeito humano. E o que mais me impulsionou para desenvolver isso foi o que eu aprendi com o Rogers. Tanto é que plantão psicológico nasce e se desenvolve fundamentalmente rogeriano, né? E eu cansei de dar aula sobre plantão por aí, dizendo assim, é o grande norte de aprendizagem para a clínica, é o plantão. Todo mundo devia fazer plantão no início do curso, não é no final do curso, não é no início do curso. Vai lá conversar com as pessoas. Né? Vai lá papear com as pessoas. Ah, mas o que eu vou falar com ela? Eu não sei, eu também não conheço a pessoa. Vai lá, se vira, conversa, pergunta, faz qualquer coisa. Plantão psicológico, acompanhamento terapêutico. Né? Tudo isso, a gente foi começando a ampliar o espírito da clínica, né? E hoje é o que a gente discute hoje no laboratório. Olha, o que é que você pensa sobre saúde mental? É essa ampliação? Isso tudo eu posso dizer que eu aprendi com o Rogers, através do Rogers, a partir do Rogers, com a experiência do Rogers. Não tenho nenhuma dúvida com isso. Então, para mim, é muito claro. Né? Eu tentei implementar isso, vou confessar para vocês, quando eu fui coordenador de um curso de psicologia em Brasília, que eu acho que nem existe mais, que era o curso do Alvorada, não existe mais, né? Eu fui coordenador do curso, foi eu que assumi, eu mudei o currículo, fiz tudo.
eu tentei implementar isso que era o ideal, né? Aí a gente começa a ver quais são os erros de imposição, né? Porque eu queria impor, na verdade, uma posição de movimento, que era de propor uma atividade não acadêmica dentro do curso de psicologia, para os estudantes de psicologia, né? Então, eu criei uma disciplina, olha só a minha Que era eu que inspiração. ia dar. Pois é, não deu certo, né? Não Mas acabou funcionou. que foi o pessoal do CVV. Então, nós criamos uma Acabou sendo disciplina pessoa do CVV. CVV Dentro da para o curso de Alvorada. psicologia, e isso, para a turma da Alvorada, né? Posso afirmar peremptoriamente para vocês que foi um fracasso. Tá certo? Foi um fracasso. Mas, enfim, é Uma assim pena, que a porque gente teria sido um aprende. projeto muito bacana. Poderia ser, mas era uma fantasia que eu tinha. Mas eu ainda acho que se a gente oferecer a possibilidade de ter atividades como plantão psicológico, CVV, no início do curso de psicologia, eu acho que a gente cria uma possibilidade de pensar a clínica de uma forma diferente do que a gente tem feito. Mas isso é uma mera fantasia, uma hipótese. Estou plenamente disposto para fazer uma grande pesquisa nessa direção, como laboratório, por exemplo, né? Mas tudo isso para dizer que o Rogers tem uma potência que eu acho que ainda precisa ser redescoberta, né? Ainda precisa ser De alguma forma, o novamente que você alinhada. está dizendo é que a gente ficar preso nesse modelo clínico, ainda da psicoterapia semanal, processual, papapá, e só nisso, é muito empobrecedor de toda a potência que é possível, né? Sim, de certa maneira é isso. Nós lançamos agora, esse ano, um livro sobre acompanhamento terapêutico, e foi um projeto de mestrando meu, né? E embora o acompanhamento terapêutico, embora o AT tenha uma tradição de 70% a 90% ser psicanálise, né? Para mim está muito claro que o AT é, na verdade, a própria clínica transgressora. Uhum, Né? uhum. Ir para fora, ir para o mundo, e o Rogers fazia isso o tempo todo. Né? Quantas vezes eu não fiz terapia, eu fiz orientação de grupo, ou grupos, ou até supervisão, lá na UNB, saindo do bloco, indo para debaixo de uma árvore, Sim. sentando na grama, que era o que se fazia nos workshops, o que a gente... Né? Isso era Rogers, isso era... Então, eu acho que esse é um espírito, eu diria, mais suave, mais zen, vamos dizer assim, né? Eu acho que está absolutamente atravessado nos escritos do Rogers. E, voltando na tua primeira questão, tá de certa maneira ancrado aqui dentro de mim, né? Como uma certa posição. Eu acho que, de certa maneira, eu consigo reproduzir isso hoje, né? Espero que os meus orientandos não me farem o contrário, mas assim, eu espero que eu consiga fazer isso com os meus mestrandos, com os meus doutorandos, no tipo assim, respeitar o movimento de cada um, reconhecer a potência de cada um, tentar motivar uma certa descoberta de cada um, porque eu acho que é muito rico a divergência, eu acho que é muito rico a Uhum. diversidade, é muito rico a dialética. E isso eu aprendi com o Rogers, para mim está muito claro. Né? Não foi filósofo nenhum que eu li, foi o Rogers que eu vi calmamente, placidamente, com uma paciência do cão, ouvindo posição A, posição B, num workshop de 160 pessoas, e ele mais ou menos, mestre zen, né? Não, você tem razão. O outro, não, você tem razão também, mas você está louco. Não, você também tem razão. Né? Era o Rogers, era isso. E era... Né? Tanto que eu digo, gente, quando eu conheci o Rogers era um vovozinho fofo. Você tinha vontade de chegar perto dele e falar assim, posso deitar no seu colo? Sabe? Vontade era essa, posso vontade. E todo mundo queria abraçar. Claro que todo mundo queria autógrafo, queria foto, né? Mas assim, todo mundo queria abraçar. E não era um abraço, um toque qualquer, como, nossa, como se fosse um abraçar um astro de rock ou alguém famoso. Não, não. Era realmente um abraço humano, carinhoso. Era um vovozinho. Um abraço reorganizador. Nossa Senhora. Rogers era isso. Pelo menos é assim que eu tenho na minha memória. Né? Uma pena que ele foi cedo para os nossos desejos, né? Mas certamente foi no Você momento sabe que que ele...
quando a gente pensa assim que Rogers foi cedo, ele já tinha 85 anos, né? 86, na verdade. E hoje é cedo, mas há 30 anos, há 40 anos, 30, né? Há 30 anos, era mais ou menos na hora, que hoje 86 é cedo, né? Mas eu fico pensando o que ele teria feito com a ACP, né? E às vezes eu nos vejo ainda reproduzindo muito o que ele fazia, ou tentando fazer o que ele fazia, e fazendo pouco em termos de inovar, de levar para frente. Hoje a gente tem alguns grupos que conseguem isso, mas é muito comum a gente ainda pegar pessoas que ainda estão lá presas na fase 2 do Rogers, né? Fazendo que não é mais. O que você está falando é uma coisa curiosíssima, eu cansei de falar isso desde cedo. O Rogers, de novo, ele era inovador, ele era absolutamente aberto, disponível. Ele ia adorar isso aqui. Com certeza, ele ia estar se esbaldando aqui, com certeza ele ia estar se mexendo mais com a tecnologia do que eu. Sim. Né? Bom, basta ler o jeito de ser quando ele fala da tendência formativa. Exatamente. Né? E assim, logo depois que ele morreu, essa pergunta também ficava na cabeça da gente. E para mim está muito claro que hoje o Rogers estaria dialogando com Francisco Maturana, com neurocognição, com neurociência, ele estaria falando de física, ele estaria com física. Eu me lembro que quando eu conheci o Fridtjof Capra, quando ele esteve no Brasil, ele teve várias vezes no Brasil, teve 2 vezes em Brasília, quando eu fui para os seminários do Capra, que isso foi já na década de 90, para mim estava muito claro, se o Rogers estivesse vivo, ele estaria aqui. Ele estaria com o Pierre Weill na Universidade Holística, tá? Mesmo que ele não acreditasse, mesmo que ele achasse que não era aquilo que ia dar certo, mas ele estaria ali do tipo, pô, eu quero conhecer. Ele estaria com certeza trabalhando com, hoje, um campo muito rico na psicologia brasileira, que pouca gente conhece, que tem pouca penetração no Brasil, que é um dos que a gente trabalha também, que é a psicologia da religião, da religiosidade, da espiritualidade, estaria tranquilamente mexendo com tudo isso. Né? Ele estaria, assim, futucando. Né? Com certeza ele teria um iPhone melhor que o meu. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E ele saberia mexer no iPhone, coisa que eu não sei mexer. Isso aí estaria. Porque era um cara que, assim, pelo menos ele me passava essa sensação, né? Um dia eu ainda vou perguntar isso para a Márcia, para a Virgínia, para a Raquel, né? É a sensação de que ele era um cara que tinha grande qualidade de ser humano preservada. Curioso. Sim. Ele era um cara curioso, um cara disponível, um cara aberto, sabe? Tanto que tem a velha história dele ir no centro espírita em Salvador, que ele pediu para Maria levar, porque ele tinha aí, dizem que dá para falar com os espíritos, por que eu não posso ir lá tentar falar com a Ellen, né? Ela tinha acabado de falecer, por que não? Né? E assim, eu me lembro que quando contava essa história, tinha gente que achava um absurdo. Não, mas como que o Rogers ia para o terreiro espírita? E eu olhava para aquilo assim, gente, eu sou católico, apostólico, romano cearense, que é o mais arraigado católico que existe na face da Terra, né? E eu olharia para isso e diria assim, com certeza ele estaria disponível para ir lá. Com certeza ele estaria aberto para ir lá. Mas ele não ia acreditar nisso, mas não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É uma questão de se estar disponível e disposto para uma experiência nova. Né? Isso, com certeza, ele estaria. Isso eu não tenho dúvida. Uma das coisas que eu sempre achei é que o Rogers não tinha apego demais pelas suas próprias ideias. E isso permitia com que ele fosse adiante. Essa possibilidade que ele tinha de se auto-atualizar, né? Abrir mão do que não era, ele não teimava em cima de uma ideia. Se era diferente, ele ouvia, refletia e mudava e estava tudo bem. Né? Ele não tinha um apego vaidoso por si mesmo. E eu acho que isso é algo que a gente, quando consegue, né, a gente acaba que fica mais criativo, mais potente também. Isso é que eu estava tentando dizer para vocês, que para mim é muito claro que eu aprendi com ele. A diversidade é a mola mestra da natureza. Né? Hoje eu estou lendo, né, a Ana vai gostar, hoje o meu terreno de literatura é biologia e filosofia da biologia. Eu estou voltando a ler Darwin, eu estou voltando a ler Teoria da Evolução,
né? Eu preciso fundamentar o meu autor hoje predileto, que é o Georges Canguilhem. Estou lendo Goldstein, estou lendo esse povo todo, e assim, é Darwin, assim, é a diversidade a mola mestra da natureza. Né? Quando uma população se torna uniforme demais, ela tende ao extermínio, porque ela se torna limitada na sua interação com o meio. Mas quando ela tem abertura e diversidade, né, ela cria novas formas. Então, não se trata de se adaptar ao meio somente, mas se trata também de permitir que o meio se adapte ao próprio sujeito. Isso, para mim, é muito claro que o Rogers está dizendo isso com todas as letras na tendência atualizante, na tendência formativa, né? E não a interpretação que muitos ainda fazem disso tudo, como se fosse um certo determinismo biologicista, Sim. Né? Um certo... É assim que a coisa é, né? Não é assim que a coisa é. É assim que a coisa se mostra nesse momento e que, eventualmente, eu tenho a possibilidade de um grande desenvolvimimento. Isso é Rogers puro, isso está lá escrito em 1980, não sou eu que estou falando, está lá escrito todas as letras por ele. Né? Capítulo 3, um jeito de ser. Está no jeito de ser. Está lá nos textos que o John brilhantemente nos legou, aqueles 6 textos seminais. Eu acho que essa é outra coisa importante também de ser dita. E isso eu gosto de fazer um paralelo do Rogers com o Russell, porque pouca gente conhece fenomenologia. Né? E você está falando das fases, por exemplo, eu não consigo ver grandes diferenças nas fases. Mesmo eu tendo proposto, tenho artigo escrito, texto escrito sobre isso, tá? Não vou fazer que nem o Fernando Henrique, esqueçam o que eu escrevi. Não, está lá escrito, é uma forma de tentar sistematizar um certo olhar de abrangência. Mas se você for pensar em termos conceituais, eu não consigo ver grandes divergências entre o Rogers de 1940, 1950, 1980. Porque ali estava claro, ali, o que ele precisou foi sistematizar melhor a coisa. Aí tudo bem, mas não há grandes divergências, rupturas. Né? Havia efetivamente uma crença muito grande nessa coisa do organismo humano enquanto sujeito ativo, né? Permanente. Eu acho que é isso que explica que muitos ainda consideram Rogers e a psicologia humanista como uma perspectiva fenomenológica existencial, né? Porque é fundamentalmente esse estar no mundo, posicionar-se no mundo, estar disponível para o mundo, e efetivamente tem um eco, tem uma reverberação muito grande com as filosofias ditas fenomenológicas existenciais. Embora ele mesmo tenha dito com todas as letras. Eu nunca li nada disso, não sei o que vocês estão falando, né? Mas é muito bonito isso que vocês estão falando. Eu acho isso lindo, eu fico imaginando o Rogers falando assim, mas estão dizendo que você é fenomenológico, existencial. Olha, que legal. O que é isso? Eu não sei, porque eu nunca li, não sei o que estão falando. Mas é isso. Então parece que é. Né? Assim, eu sinto ele muito suave, muito sutil e muito humilde. Sim. Que é uma coisa que efetivamente nos falta enquanto acadêmicos, intelectuais, autores, né, dominadores, históricos, né? Tanto é que foi com base nisso que eu, sem querer, foi lá no Nacional, ó, não vai lembrar, eu, sem querer, inadvertidamente, acabei cunhando uma expressão que virou uma certa piada que nem todo mundo entendeu direitinho, que foi a famosa história dos dinossauros da ACP. Foi sem querer que eu falei isso, querendo dizer assim, tem as pessoas que são mais grandes, olha só. Mais maior de grande. Mais maior de grande, era nesse sentido, poderosas, não antigas, arcaicas extintas, como algumas interpretaram. Mas eu tenho que admitir que foi um erro de avaliação. O que você quer dizer com isso agora? Bom, eu tenho que admitir que dinossauro dá essa dupla interpretação. Ótimo. É isso. Então, paciência, tem razão. Mas tá feito. Né? Mas olha só, existem os Velociraptors. Exatamente, né? Que são dinossauros. São dinossauros, são menores e são rápidos. Né? E que, paradoxalmente, estão extintos, mas estão absolutamente presentes na nossa memória. Exatamente. Como imaginação, como fantasia, né? Né? Eu acho que é um pouco isso, a CP é isso aí que vocês estão fazendo. Aliás, fantástico isso que vocês estão fazendo. Aliás, parabenizar você por esse evento, parabenizar vocês lá de Floripa, fantástico para o trabalho que vocês estão fazendo lá.
Estou vendo a Maíra aqui, eu não sei se a Anitta está aí, mas Anitta é meu sonho de consumo. Né? Um dia eu vou aprender a fazer as coisas como ela faz, porque ou é para trabalhar bem, viu? Parabéns pelo que vocês estão fazendo, o evento que vocês estão em comemoração dos 80 anos, lindíssimo, tentei acompanhar o máximo possível, e eu acho que isso é muito produtivo. Tá? Eu acho que marcar, fazer, reproduzir, isso é recriar. Né? E recriar com essa particularidade do momento atual, né? Que é o que a gente está vivendo aqui, no virtual, usando mídias, recriando. Vocês estão fazendo o que o Roger estaria fazendo, se apropriando de todas as condições possíveis, né? Para fazer crescer. Isso é fantástico. Isso me deixa muito feliz, realmente muito feliz. E vou ficar muito mais feliz no dia que eu tiver a honra de ser editor de uma revista com um número inteiro, com 10 artigos da ACP. E eu vou estar babando, sabe? Vamos trabalhar em cima né? desse objetivo, viu, Adriano? Aqui a gente tem pessoas que disponível. estão escrevendo muito, né? Você sabe que eu tenho um pouco de preguiça, né? Infelizmente, eu tenho preguiça disso, não tenho de uma porção de outras coisas, mas disso tenho. Mas sabendo que você está junto, a gente incentiva a garotada, eles escrevem bem, eles pensam bem, têm ideias bacanas. Então, eu acho que essa ideia da gente ter uma revista com os 10 artigos aí só de ACP acontece ainda. Alguém aqui perguntou, Adriano, se os dinossauros tinham pena ou tinham escama. Né? Na época eu nem pensava nisso. Gente, aquilo deu um pau tão grande no Nacional. Meu Deus, eu tomei tanta pancada quando isso aconteceu. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois que eu fui entender, aí depois eu fiz a minha culpa. Não, fui eu que cunhei, desculpa, né? Mas no fim das contas era curiosamente uma questão de muito respeito, do tipo assim, dinossauros são figuras que me impõem muito respeito, né? E ao mesmo tempo muita atração, né? O que eu não imaginei é que a minha atração pelos dinossauros, eu adoro dinossauro, meu filho adora dinossauro, fosse interpretada da mesma maneira, né? Mas na verdade diz respeito a simplesmente querer representar assim figuras de potência, de poder, né? Era mais ou menos nessa direção. Muito bem, a gente está aqui chegando ao nosso finalzinho. Algumas pessoas me perguntaram aqui no meu WhatsApp o que quer dizer, por que eu não falei ainda das suculentas. Porque eu esqueci, na verdade eu não falei porque eu esqueci, eu fiz toda a divulgação com as suculentas, né? E me coloquei aqui cercada delas, porque eu acho essa uma forma muito bacana de pensar em plantio. As suculentas, elas nascem de uma folhinha dessas aqui que cair, se a gente plantar em outra terra, ela nasce da outra plantinha igual. Então, essa foi E eu tenho uma coleção enorme de suculentas, eu botei aqui só 2, essa aqui está em flor, ó, abriu para a gente hoje, coincidentemente, e eu fiquei pensando assim, eu estava procurando uma inspiração, e quando eu olhei para ela, assim, é isso, a gente tem que plantar suculentas, a árvore, a plantinha cresce, e depois cada folha vai ser uma planta diferente no solo que brotar. Então, estou atendendo aí a quem me pediu, né? A explicação está aí, as suculentas. Né? E fico muito, muito grata novamente, Adriana. Eu vou repetir porque esqueci de gravar no começo e porque eu tenho muita vontade sempre de dizer muito, muito, muito obrigada por ter me mostrado esse caminho tão bacana, né? com você, com a sua autenticidade toda, com o que a gente é, de amigo, de amizade, esse amor que nos une, que passou o tempo, a gente passa épocas sem se falar, mas a gente tem certeza do bem-querer. Então, assim, você é muito bem-vindo sempre que quiser estar com a gente. Se quiser que a gente escreva, a gente senta e escreve. O que você estiver precisando, conta com a gente. E no pessoal, precisando de qualquer coisa aqui de Brasília, você sabe que você tem uma casa, você tem uma amiga, né, um coração aberto sempre para você. Muito obrigada, meu amigo, muito obrigada mesmo. Eu sou eternamente grata a você. Eu fico feliz e fico mais feliz, eu acho que se tem, acho que sinceramente, mais do que qualquer coisa que a gente efetivamente ganhe, efetivamente receba de elogio, eu acho que
para mim, pessoalmente, o grande elogio é saber que alguma coisa brotou do nosso trabalho, né? E eu acho que você é o exemplo típico de que, de fato, eu deixei alguma coisa bem plantada. Fico muito feliz de ter possibilitado isso. E eu acho que a única coisa que efetivamente me dá orgulho é deixar alguma coisa plantada, né? Eu acho que a metáfora que você traz da suculenta, a metáfora das batatas, a metáfora da planta, ela é fundamental. Eu acho que é isso que eu fico realmente muito, muito feliz, e mais feliz ainda saber que depois de tanto tempo a lembrança permanece, né? O legado permanece, porque isso é o que marca efetivamente o nosso trabalho. Fico muito satisfeito, agradeço imensamente a você. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga superar essa situação toda aí no ano que vem, para que eventualmente possa novamente se reunir. Estou à disposição. Para quem não me conhece, para quem não conhece, nosso laboratório está à disposição. Nós vamos agora entrar em férias, mas a gente retorna aí em fevereiro. Laboratório é aberto. Eu adoro diversidade, adoro gente diferente. Quanto mais gente diferente, de profissão diferente, de tema diferente aparecer, mais feliz eu estou. Estou à disposição. E é um convite, não é quase uma intimação. Ainda estou editor de revista, estou editando 3 revistas agora. Vou ter que largar alguma coisa no ano que vem, porque eu estou cansado, mas ainda estou na esperança de produzir alguma coisa. Não esqueci alguns projetos, tem coisas que estão ainda na minha cabeça, que eu ainda não fechei, estou ainda costurando com Paulo Castelo Branco, cara, vamos escrever alguma coisa aí né, de filosofia, de história da CP, porque eu acho que a gente precisa. E fica aqui o convite para vocês conhecerem nosso trabalho. Falando do trabalho, porque tem gente perguntando, então, os seus livros, Adriano, o primeiro livro que eu tenho é esse aqui. Esse é o meu primeiro. É o primeiro livro, primeiro livro, meu primeiro Diálogo e autoral. Psicoterapia. Isso eu digo que é raridade porque... Esse você não encontra nem não. no sebo nenhum. Né? Essa é a minha grande felicidade. Não está no sebo é porque o povo gostou, então não vendeu. E esse Isso livro é muito bom. É a minha maior honraria. Foi a única vez que alguém me citou num livro. Então, assim, eu fiquei muito contente. Né? Esse é meu primeiro livro. Aí a gente tem esse aqui. Esse foi o segundo livro. Foi o segundo. Foi o segundo. Uma parceria com a professora Maria Bruns, quando eu já estava no doutorado. Esse já está na 3ª edição. Essa é a primeira, foi a primeira que a gente fez. Depois mudamos de editora. Estamos na nossa 3ª edição. E esse é a capa nova. Nova já tem um tempo. Esse é um dos... Eu vi que fala basicamente de pesquisa qualitativa. Já está numa via mais acadêmica minha. Aí a gente tem esse. Esse eu já estava... Foi quando eu começo a trabalhar com psicologia da religião, já na UNB. Já estava com um grupo de psicologia da religião na UNB, que o Jorge me delegou. E já estava com fenomenologia, porque eu tinha acabado de sair do doutorado. Em 2004, se eu não me engano, esse texto. Também um texto belíssimo, que tem grandes figuras, que são autoridades na temática de psicologia da religião, que é um dos meus campos de pesquisa hoje. E eu tenho esse aqui, que eu devo dizer que eu vi o rascunho desse livro, que era um folheto, e que o Adriano fez questão de aperfeiçoar, e, enfim, é um livro que tem uma história também. Né? Essa é a minha grande frustração, porque é o exemplo de como seres humanos nem sempre conseguem se ordenar. Porque é um livro muito bom, eu acho que como livro, é um livro muito bom, porque foi feito dentro da minha casa. Né? Sim, é desse que eu tenho o original, e eu posso assegurar pessoalmente a autoria. Aliás, nesse livro está a única referência que eu conheço, depois, por favor, me calem a boca, a única referência que eu conheço, que fui eu que fiz questão de colocar, a figura da Mariana Alvim, como uma das figuras importantes na psicologia da CP no Brasil, porque pouca gente fala dela. E esse é o original dele. Original. E eu acabei de receber, literalmente, tem coisa de algumas horas, o último que saiu, acabou de sair do forno, Masculino e Feminino na Fenomenologia, de Edith Stein. Acabou de sair no Apagar das Luzes. É um livro organizado com a professora Angela Lesbello, da Itália, a professora Clélia Peretti, daqui de
e a professora Maria Cecília Paris, aqui da PUC. Eu sou um dos organizadores, sobre Edith Stein. Saiu esse. Acabou de chegar da editora, e o último desse ano é esse, acompanhamento terapêutico, que eu tinha falado para vocês. Estou aqui. Então, cabeça fica cheia de projetos. Hoje eu tenho uma boa produção, graças a Deus. E ainda tenho essa ideia. Acho que a CP não está presente. Vamos conversando que a gente vai fazendo novas parcerias. E, de novo, estou à disposição. Né? A Ana brincou que a gente tem seguidores, mas agora que eu estou nessa vida virtual, eu estou dizendo assim, segue a gente no Instagram, segue a Dá gente um lá no... joinha, Dá inscreva-se um no canal. joinha, né? Segue no canal, nós estamos... Isso aí não sou eu, são meus alunos que A gente colocou o seu fazem. Instagram no chat, viu, Adriano? Legal, O legal. Instagram e o site do LabFeno. Estou com 2 projetos no Instagram que, assim, de certa maneira, salvaram a saúde mental nossa nessa pandemia. Uma parceria com o professor Crisóstomo Lima, do Nascimento, lá da Federal Fluminense, que a gente estava fazendo lives toda semana sobre fenomenologia clínica. A gente teve que dar uma interrompida aí de tanto trabalho. E, no meio do caminho, eu tive uma ideia que eu quero voltar a realizar no ano que vem, que é um projeto chamado Trajetórias e Legados. Quero bater um papo com as pessoas para falar da história dessas pessoas. A gente já tem 2 com a Lica, fantástico. 2 com o Jorge Ponciano Ribeiro. Uma com a Ana Maria Feijó. 2 com o Ari Heffel, de São Paulo, fantástico. E eu ainda estou aqui pensando com vários nomes que eu faço questão de conversar. Márcia Tassinari, Virgínia Moreira, Irmão Justo, Irmão né? Justo Mas tem é que ser falar da rápido. vida. Tem. Nada, aquele Né? homem é duro na queda. Ele é duro na queda. Duro na queda. Na abertura do... A gente tem que terminar, né? Na abertura do encontro, eu vou só contar essa, na abertura do encontro da primeiro congresso online da ACP, em julho, alguém perguntou para ele, irmão Justo, como é que se faz para chegar tão longe? Eu disse, o importante é não morrer. Por Né? aí. Figuraça, gente bonita. Instagram do Adriano é AF Holanda. AF Holanda, isso. AF Holanda. AF Holanda. Isso. YouTube é o YouTube do LabFeno. Aí é o site e o YouTube é LabFeno. Não tem erro. labfeno.com.br, YouTube é LabFeno. E tudo que está lá são os meus alunos que fazem, porque eu não faço a menor ideia de como é que mexe com essas coisas. Eu sou um completo ignorante, sou arcaico nesse aspecto. Mas estou começando a me divertir com essa nova formatação. Então já tô falando com eu e meu filhinho de 6 anos. Dá um like. Dá um joinha. Apareçam lá. Dá um joinha. Vai ser um grande prazer encontrar vocês e é uma maneira da gente se aproximar. De novo, muito obrigado, Ana. Prazer Você enorme, muito mora no meu honrado. coração, viu, Adriano? Que bom. E muito feliz de ver aqui pessoas que eu não via há muito tempo. Maria do Céu, Maíra, Anitta. Obrigado por vocês terem aparecido. Nossa, que saudade de vocês. Bom, amanhã, gente, a gente vai ter aqui a Amanda Ferrari, já andou aqui por hoje. Amanda trabalha no serviço de saúde nos Estados Unidos e utiliza, né, também a abordagem centrada na sua prática. Depois a gente tem o Danilo Rippel, que trabalha com pessoas surdas e esbanja empatia, né, entre leitura das expressões, leitura das mãos, leitura labial e leitura do coração. E na quinta a gente tem a Ana Carolina Ladeia, que trabalha com terapia holística, né? Então essa questão do ser integral. E finalmente, na quinta-feira ainda, a Janaíne Silvestre, contando para a gente como é que ela faz atendimento de pessoas com autismo a partir da abordagem centrada na pessoa, que é uma prática pouco utilizada no tratamento com pessoas com autismo. Né? Por hoje é isso, muito obrigada a todos, obrigada pelo carinho, pela presença, e a gente se vê amanhã, 8h30. Beijos para todos, gente. Obrigada. Tchau, beijo. Obrigada, Adriano. Beijos, beijos.
Quem for de casa, fica. Os de casa se fazendo de sonso, né? Gente, tudo bom, Maiane? Coisa boa! Bom te ver, queridona! Eu tô com os bichos me comendo aqui. Hoje choveu muito. Eu tô com as costas cheias de formiga. Você tá bem, Maiane? Ela tá mutada. Não sei se ela consegue desmutar. Aí, agora deu. Agora a gente te ouve, Maiane. Ela não quer falar. Eu estou copiando o chat. Já salvei, Ana. Ah, já? Você é joia demais. Você sabe o que a gente não falou? O logotipo novo do CPHB. Poxa vida, é verdade. Aliás, a gente não Tá falou tão um monte de incrível. coisa. Eu fiz uma abertura tão linda e não gravei também. Foi, as pessoas estavam elogiando muito. Mas tudo bem, ele ouviu, né? O importante era ele ouvir. Enfim. Ana, fala, meu bem. ele salva num arquivo do bloco de notas, pode ser? Sim. Você está me ouvindo, Ana? Oi, Belas, tudo bom, meu querido? Olha, lamentei muito ter chegado tarde. Mas ainda deu para chegou, ouvir o importa que Adriano. você chegou. Viu o Adriano aí, foi muito legal. Ouvir vocês aí, muito bom. Olha, Parabéns. eu fiquei muito feliz quando eu vi você entrar. Pois é, você viu que hora que eu entrei, né? Eu tava vi. bem. Eu custei a conseguir entrar no Simpla. Pois Foi é. muito difícil. Eu tive que ir e voltar 500 mil vezes, levei uma meia hora para conseguir acessar. Eu tinha já o Zoom, tudo direitinho, então foi um negócio complicado. Eu não Mas tá sei bom, o que aconteceu. Pois é. Então, só para aproveitar aí para dar uma mão para você, dizer que estou gostando muito dessa iniciativa e gostei muito desse encontro de hoje. E vou ver se eu consigo participar de mais um pouco, tá bom? Muito obrigada. Dá um abraço no Fábio também. Diz que eu mandei um beijo para ele. Darei sim, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Belas. Beijão, querido. Tchau.